Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A gente está na parte egoísmo. O item 12 diz o seguinte: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, os tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria, ficai bem compenetrados disso. Começai por dar exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade, e digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Isso aqui foi escrito por Pascal, em Sens, em 1862. A você que acompanha nas nossas redes sociais, muito obrigado, ótimo estudo. E a vocês aqui também, ótimo estudo. Hoje, a nossa facilitadora é a Gisele Eleutério. Muito obrigado pela sua presença, minha amiga. Paz e luz sempre. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que nos acompanham de casa. A gente está dando continuidade ao estudo do Evangelho. Passamos aí por vários capítulos até o 10 sobre as bem-aventuranças. E propositalmente, como eu sempre falo, que Kardec é extremamente pedagógico, assim que ele termina as bem-aventuranças, ele vem com o capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Na verdade, ele inicia com a passagem de Jesus aos fariseus, em que eles perguntam qual o mandamento maior da lei. E aí, à época, eles se referiam aos mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. A gente tem os 10 mandamentos, aqueles mandamentos extremamente importantes àquela época, eram mandamentos muito norteadores da civilização, da sociedade daquela época, e nós tínhamos 10, dentre eles 3 ligados a Deus e 7 ligados ao próximo. Mas bem mesmo quando a gente vai ler a lei mosaica, que a gente se debruça sobre o Antigo Testamento, a gente vai ver que era uma tentativa de organização civilizatória mesmo, daquela sociedade, que não tinha os mínimos valores. E aí, quando eles perguntam para Jesus qual o maior mandamento, Jesus resume todos aqueles 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele resume toda a lei de amor, essa lei proposta, esse balizamento das leis de Deus, ele resume nesses 2 únicos, E aí ele deixa muito claro: fazei aos homens tudo o que quereis que eles os façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. E aí, com isso, a gente inicia o capítulo. Na verdade, meu item é o item 12, que dá continuidade ao egoísmo, mas não tem como a gente falar dessa passagem do egoísmo
antes de dar uma retomada no capítulo como um todo, né? E aí a gente vai ver que quando a gente pensa amar ao próximo como a si mesmo, quem é esse próximo? Qual o limite que a gente coloca? A nossa família, os nossos entes mais próximos, os entes da nossa comunidade, os amigos da casa espírita, né? E Jesus deixa muito claro que é muito fácil amar aquele que é muito próximo a nós. Mas como é amar aquele que nos desafia, aquele que tem algumas dificuldades conosco? E quando a gente pensa nessa máxima, amar o próximo como a si mesmo, a gente está se referindo a 8 bilhões de seres humanos, de espíritos que estão encarnados, fora os desencarnados que estão no plano espiritual. Então, quando a gente entende essa máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, é um convite extremamente desafiador, porque é um convite de puro amor, né? Da lei do amor que nos convida a ter, de fato, uma empatia, uma compaixão, fraternidade, solidariedade por todos aqueles que habitam esse plano terrestre e o plano espiritual. Então é um desafio enorme. Nós sabemos que, enquanto seres ainda muito imperfeitos, nós ainda estamos no plano de provas e expiações, em que a dor nos visita o tempo todo, e quase sempre a dor advém de quê? Do uso indevido da nossa lei da liberdade, do nosso livre-arbítrio. E ao longo de muitas e muitas encarnações, nós fomos construindo elos afetivos ou não afetivos ao longo de centenas de anos. É por isso que até hoje nós vivemos ainda, quando a gente fala dessa dimensão do amor para 8 bilhões de pessoas encarnadas, a gente tem que pensar, então, a gente não está conseguindo. Por que a gente não está conseguindo? Porque nós estamos em guerra, né? Nós estamos vivenciando várias guerras que estão acontecendo concomitantemente, simultaneamente, em que se mata por um pedaço de terra, se mata por uma ideologia religiosa, se mata por questões culturais, como a gente vê na África, se mata por poder, né? E aí a gente vai ver que essa extensão da lei de amor, ela é muito primitiva ainda no planeta Terra. A gente ainda permanece, né, necessitando, vamos pensar lá em Moisés. Quando, né, Deus coloca lá os 10 mandamentos, ele estava tentando ordenar, organizar aquela civilização, que não tinha as mínimas condições para viver em sociedade. Então, não cometerás adultério, né? Não vai roubar, não vai levantar o nome de Deus em vão. Era uma tentativa de organização daquela civilização. E aí, quando a gente vem em Jesus, que é a segunda revelação, e que Jesus fala, a lei é só uma: amar a Deus e ao próximo, ponto. Ponto final. É isso. E apesar de nós estarmos já no século XXI, a gente ainda não consegue vivenciar essa lei básica que nos foi trazida por Jesus. É um aprendizado diário de amor. E é um aprendizado diário de amor, como eu disse anteriormente, porque é uma construção de uma virtude, que é a construção da vivência da caridade, que nada mais é do que benevolência, indulgência, empatia. E aí a gente vai ver no item 10, eu vou ter que voltar no 10 para a gente poder entender o egoísmo. No item 10 desse capítulo, tem uma frase que resume claramente o que seria essa lei do amor. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, consciencioso, para fazer os outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana,
como sua a grande família humana, que seriam esses 8 bilhões de humanos vivendo na Terra. Porque essa família, todos a encontrareis dentro do certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que as compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então, quando a gente lê esse item 10, a gente consegue entender qual seria essa lei do amor, e ela tem uma palavra muito importante, que é o homem ser leal e consciente. O que é ser consciente? É ter consciência da lei de Deus. Nós temos consciência da lei de Deus? Temos. Porque ela está onde? É uma pergunta do Evangelho. Onde que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então ela está em nós. E por que a gente ainda não consegue vivenciá-la? Porque ela ainda está muito nebulosa dentro de nós. Nós temos muitas, como o texto fala, a gente tem o termo fala, uma carcaça, né? A gente ainda tem muitas capas densas de imperfeições, como o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a impaciência, a intolerância, que faz com que a gente não consiga, de fato, entender e vivenciar a lei de Deus. Mas ela está em nós, ela está na nossa consciência. É a nossa imperfeição que não nos permite que a gente vivencie integralmente essa lei tão simples e tão clara. Amar a Deus e ao próximo. E amar esse próximo como você gostaria que você fosse amado. Respeitar esse próximo como você gostaria que você fosse respeitado. Ter paciência, tolerância, compaixão com o outro, como você gostaria que a pessoa também tivesse compaixão, paciência com você. Então, é a gente conseguir entender, quando a gente fala da lei divina, da lei do amor, né, que está impressa em nós como seres convidados à perfeição, e o texto fala exatamente esse. O texto fala no item 10, que todos nós somos convidados a essa perfeição, porque ele fala que todos nós somos destinados a nos elevar ao infinito. E eu consegui entender que todos nós, apesar, né, de cada um estar no nível diferente, todos nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E se nós ainda estamos sendo visitados pela dor, é porque nós somos imperfeitos e porque nós ainda não vivenciamos a lei do amor. Porque quando a gente vivenciar esses 2 mandamentos de uma forma integral, amar a Deus e ao próximo, nós seremos felizes. Nós seremos puros de coração, porque nós veremos Deus em todas as coisas, inclusive nas pessoas. Então, o capítulo que vem logo em seguida, bem-aventuranças, é esse. E como eu falo que Kardec é extremamente didático, porque é uma construção de raciocínio em que a gente está aprendendo as bem-aventuranças para que a gente consiga chegar finalmente a vivenciar de fato a lei de amor, que é a lei de Deus, que está em nossa consciência. E aí, quando a gente pensa no egoísmo, a gente vai ver que é a nossa parte, que é o item 11 e o item 12, é exatamente o egoísmo, é quando eu não consigo olhar para o outro com a mesma ternura, com a mesma compaixão, com a mesma empatia, com a mesma simpatia, porque eu me centro só em mim. O egoísta é aquele que tudo, né, é para ele. Ele vive em função das aquisições dele, ele vive em função, né? E o orgulho, acaba que eles são irmãos, o egoísmo junto com o orgulho, que é extremamente difícil a convivência com essas pessoas extremamente egoístas, que é o que a gente está vendo hoje no planeta.
Quando a gente pensa nessas guerras atuais, é como se ele falasse: não, eu tenho mais direito que você, eu posso mais que você, eu tenho mais poder que você, eu mereço, você não merece. E isso faz com que a sociedade seja extremamente desigual, né? A gente vai vendo aí em alguns países, principalmente países, eu dou uma disciplina na faculdade que chama Determinantes Sociais, impactando na saúde, e eu estava lendo ontem um artigo sobre as melhores cidades do mundo em termos de qualidade de vida. O que classifica uma cidade ser a top da cidade? Igualdade social. É isso. Todos ali têm mais ou menos a mesma faixa salarial. Todos ali têm os mesmos acessos. Então, a gente tem países como a Suécia, Estocolmo, Finlândia, que conseguiram, de tal forma, trazer igualdade para todos, né? E todos ali vivem em harmonia. Isso mostrando para a gente que não existe aquele mais orgulhoso ou menos orgulhoso, egoísta. É óbvio que a gente está falando de questões políticas, questões de uma organização de um país. Mas quando a gente fala de fraternidade, de solidariedade, a gente está falando de nos ver como iguais. A gente consegue nos ver como iguais em países tão desiguais, em que pessoas passam fome e outras pessoas têm um poder aquisitivo enorme, né? Então, quando a gente fala de egoísmo, a gente vai ver que o egoísmo ele tem uma centelha que é óbvio, que é individual, que é daquele que é egoísta, mas esse egoísmo dele vai repercutir num grupo social. Vai repercutir na família, na sociedade e no planeta. E é isso que tem acontecido hoje, na atualidade. Países extremamente egoístas, que olham só para o umbigo deles, né? Querendo usufruir de forma extremamente desonesta da riqueza ou da miséria em termos de ignorância das pessoas para poder ter poder. Então, quando a gente vê o cenário nacional, a gente vê que ainda nós estamos num planeta em que o egoísmo não domina mais, mas que o egoísmo ainda está muito presente. Muito, né? E aí o egoísmo nada mais é do que o oposto da caridade. Porque na pergunta 886, quando pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia, aí ele vai falar dos 3 aspectos da caridade. Benevolência, ser bom com todos. E ser bom com todos, então, é a tentativa de amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou tentar ser o melhor que eu posso para o outro. Indulgência, ser paciente com as imperfeições e dores dos outros, porque nós também somos imperfeitos. Se eu também sou imperfeito, cabe a mim ter paciência com o outro, porque eu também quero e preciso que o outro tenha paciência com as minhas imperfeições. Se a gente se colocar no lugar de Jesus, teve cara mais paciente. Para e pensa, né? O quanto Jesus foi benevolente, o quanto Jesus foi indulgente e quanto que ele perdoou. Ele veio há mais de 2000 anos e a situação era mais grave do que é na atualidade e ele foi extremamente condescendente conosco. Ele foi extremamente misericordioso. Ele entendeu o nível evolutivo daquele povo e foi tentando balizar pelas suas palavras, pelas bem-aventuranças, por a síntese que ele faz da lei de Deus. Ele sintetizou para que 10? Só uma. Só uma. Ame a Deus e ame ao próximo e siga, né? Porque ele nos convida. Então, sejam perfeitos. Vá tentando
a alcançar esse amor aí, essa potência de amor de Deus e do próximo. Então, o verdadeiro caridoso, a verdadeira caridade, ela se baseia nesses 3 pilares: ser bom para com todos, ser indulgente para as imperfeições alheias e perdoar. Porque se todos nós somos imperfeitos, a gente está errando ainda, todos os dias a gente continua errando. Se a gente orar e vigiar, a gente vai errar menos, mas a gente não vigia o tempo todo e a gente erra todos os dias, em pequenos graus, maiores, mas a gente continua ainda apresentando para as pessoas que convivem com gente no trabalho, em casa, a gente ainda continua mostrando nossas imperfeições. Então, se eu quero a indulgência e a benevolência do outro para as minhas imperfeições, é esperado que eu também, na minha condição de imperfeito, entenda que eu também preciso ser benevolente, indulgente, paciente, solidário, compaixão para com o outro. E aí o que acontece conosco, e aí a gente vai pensar no egoísmo, que muitas vezes nos assola, né? O egoísmo, ele traz uma questão extremamente grave, que é a nossa indiferença. Ah, o outro está passando fome, mas eu não. Né? E aí eu tenho um amigo ateu, ele é psicólogo, ele é ateu, e é uma das pessoas mais éticas que eu conheço na vida, e ele é ateu. E aí um dia, um caminhão desceu na rua dele, a rua dele é íngreme, e o caminhão veio descendo e batendo os carros todos. Parou um anterior ao dele. Aí todo mundo falou assim: nossa, que coisa boa, olha como é que Deus é bom, olha, seu carro foi o único, seu carro não estragou. Aí está assim, gente, eu não entendo a lógica de vocês que acreditam. Como é que esse Deus é bom se ele destruiu todos os carros dos meus vizinhos? Mas comigo ele é bom, porque o meu não destruiu. E é isso, né? Assim, é você entender, quando ele fala disso, né, dessa coisa, desse Deus, a nossa fé não pode ser tão simplória dessa forma. E muitas vezes, aquele que não crê, muitas vezes ele é muito mais ético, mais justo, mais solidário, mais compassivo do que muitos que creem. Porque não é a sua crença, é a sua forma de viver. Você é compassivo, é benevolente, é paciente, você é ético, você tem moral na sua vida dentro de casa, e essa mesma ética e moral que circula a sua casa é a mesma que você leva para o trabalho, né? E muitas vezes nós fazemos comportamentos fora de casa que nós não fazemos dentro. Um simples jogar papel no chão, eu não faço isso na minha casa, mas eu faço na rua, né? Que ética é essa, né? Que ideia que eu tenho de vida em sociedade é uma das leis que o Livro dos Espíritos traz para a gente clara. Existe uma lei da sociedade, nós precisamos um dos outros, nós precisamos estar juntos, para que juntos um vá alavancando o outro e a gente consiga finalmente chegar a isso que o item fala com a gente, o item 10. Todos nós somos destinados a se elevarem ao infinito. E a gente só vai conseguir se elevar, alcançar as bem-aventuranças, alcançar essa capacidade de vivenciar a lei de Deus, a lei do amor, uns com os outros. Então eu preciso ver esse outro como meu parceiro de viagem. Só que não é o outro aqui da casa espírita, não é o outro meu filho, não. É o palestino que está morrendo lá, são os ucranianos, são os haitianos, são os africanos, todos nós somos irmãos. E o egoísta, né, quando eu estou falando dessa questão do exemplo do meu amigo, é porque muitas vezes a gente tem a ideia que o ateu, por exemplo, é insensível à dor do outro. Não, muitas vezes ele é muito mais sensível do que nós.
E nós estamos sendo tão bombardeados o tempo todo por notícias ruins, é óbvio que elas ainda acontecem por causa do plano que nós estamos, que nós começamos a ficar insensíveis com a dor do outro. É como se a gente fosse assistir na televisão e não percebesse que é o nosso outro, o nosso próximo, que está em sofrimento. Então, cabe a nós, se a gente quer ser benevolente, se a gente quer ser bom para com todos, a gente tem que ter compaixão. E o que é compaixão? É sofrer com. É ver que um palestino chegou agora em casa e ele não tem casa mais. É ver que os ucranianos, muitos deles, não têm acesso a mais nada. Eu preciso me sensibilizar com isso, porque a partir do momento que eu me sensibilizo, que eu me condoio, que eu sofro junto, é que eu exerço a minha virtude de amor. Sem isso, não tem como a gente ampliar o nosso amor ao próximo. A gente vai ficar amando aqui, ó, amando o filho, amando o irmão, mas não é esse o convite. O convite é que a gente ame toda a humanidade. Todos os 8 bilhões de pessoas que estão habitando o planeta Terra nesse momento. Porque juntos é que a gente vai alavancar a nossa evolução. A pergunta 879 do Livro dos Espíritos fala: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, praticaria o amor ao próximo e a caridade. Então, o que o texto traz para a gente, essa na pergunta? Ele junta justiça, a lei da justiça, com a lei da caridade e do amor. Então, a gente precisa garantir uma justiça social, por exemplo. A gente precisa garantir que as pessoas tenham um mínimo de igualdade conosco. E não só uma igualdade em relação a questões materiais, acesso à roupa, comida, não é só isso. Jesus deixa muito claro para a gente que a caridade, quando Jesus responde benevolência, indulgência e perdão, ele não fala hora nenhuma em coisas materiais. Então, quando a gente pensa numa justiça, a gente está pensando nessa capacidade que todos nós teremos um dia de ser bom, indulgente e perdoar todo aquele de acordo com eu gostaria que fosse, né? E a gente sabe que nenhuma imperfeição é eterna, nenhuma. Todos nós vamos melhorar, com certeza, e nós já estamos melhorando, né? Apesar da gente ter uma guerra ali, outra colar, apesar ainda da gente ter pessoas que matam o outro por um celular, apesar da gente ver tanta coisa ruim, o saldo final tem sido muito bom. A gente não pode esquecer que a gente está caminhando para um mundo de regeneração. A grande maioria da população já é bom. Apesar de toda a sua imperfeição, são pessoas do bem, que erram por causa das imperfeições de caráter mesmo, mas não erram mais tanto por maldade, por vingança. Erram mais por deslizes de caráter, que a gente ainda não conseguiu ser virtuoso completamente. Mas hoje nós somos muito mais virtuosos do que nós já fomos em vidas passadas. Então, nenhuma imperfeição é eterna, mas as virtudes são. E ter virtude é aprendizado, porque nós nascemos simples e ignorantes. Então, deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser impaciente, intolerante, insensível, é aprendizado. E é aprendizado diário. Ninguém nasceu perfeito. Todos nós estamos, a cada reencarnação, aprendendo um pouquinho mais a ser virtuosos. As virtudes, elas advêm de treinamento. Treinar. Então, você erra, você fala... E o que a gente já tem que é muito legal?
O texto deixa claro aqui para a gente, quando eu li a partezinha aqui do livro, ele fala: amar no sentido profundo do termo é o homem consciente. O que está acontecendo conosco? Nós já temos consciência. Eu tenho certeza que todos aqui, quando a gente erra, fica um negocinho ali. Você vai dormir e fala assim: não, mas por que eu fiz isso? Não, mas não devia ter falado aquilo. Não, mas foi feio, né, Gisele? Por que você fez isso? Aí dá aquele remorso, né? Que é ruim, uma dor moral, uma ressaca moral fundamental para o nosso crescimento. Porque aí é sua consciência da lei divina falando: isso não foi legal. Porque você está aprendendo, está desanuviando ali, a lei de Deus está ficando tão mais clara para você, que você sabe que você pisou na bola. Você sabe que não foi bom o que você fez. E aí esse né, esse remoer, ficar ali, né, ruminando como a vaca fica, vai e volta, é isso que é a tal da transformação íntima que a gente fala tanto. É você ficar ruminando as suas dificuldades, ruminar, você vai errar de novo, vai. Mas cada vez que você errar naquele sentido, vai ficando tão claro para você que não, que vai ficar automático. Daí a pouco você fala: gente, mas eu parei de falar mal dos outros. Gente, eu estou até mais paciente com fulano, né? Porque você vai reformando, você vai remodulando aquele incômodo e aquilo transforma em virtude. Só que para isso acontecer, a gente está vivendo num mundo muito imediatista. A gente quer as coisas para ontem. Porque todo mundo hoje tem um celular. E o celular é o mundo na sua mão. Então, qualquer coisa que você queira, e principalmente agora com a IA, qualquer coisa que você queira, está ali na sua mão. E aí a gente está criando uma geração de crianças e adolescentes extremamente imediatistas. Tudo é para agora, né? Mal sabe eles que as mudanças de uma personalidade, as mudanças de valores, as mudanças de virtude, para que a gente seja bem-aventurado, demora séculos. Demora inúmeras existências. E aí é muito difícil para eles entenderem, para as gerações jovens entenderem, que esse processo de crescer, de evoluir, é longo, muito longo, muito, né? Mas a gente não pode perder tempo, mesmo que Deus seja extremamente misericordioso e nos dê inúmeras possibilidades de crescimento, o momento é agora. E se eu tenho consciência, se já está ali, né, machucando, olha, não foi legal, não é assim que faz, né? Quanto mais você se vigiar, mais você vai ouvir esses sinais da sua consciência. Por isso que a frase, né, bem clara, que dá início à literatura de Kardec é que ele vai aos filósofos, né? Kardec busca filósofos, ele fala: conhece-te a ti mesmo. Porque é você se conhecendo que você vai ver o que está te cutucando ali, o que está te incomodando. E se está te incomodando, é porque está indo contra uma lei, e a lei divina. Se essa lei divina já começou a ficar tão clara para você, é hora de você corresponder a ela e de tentar se transformar de fato. Só que lembrando que isso é um processo longo, que vai demandar muitas existências, mas que é um exercício diário. Eu gosto muito do AA e eu falo isso muito nas minhas palestras, porque a proposta do AA é fantástica. É um dia de cada vez. Hoje não deu, mas amanhã tem outro dia. É um dia de cada vez. E se eu consigo fazer essa reflexão diária, olha, foi legal, não foi, né? De se vigiar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, dia a dia a gente vai conquistando a tal reforma íntima que se fala tanto,
né? Porque muitas vezes não vai ser nem reforma, muitas vezes vai ser uma reconstrução de valores. Porque culturalmente, socialmente, a gente deturpou as leis. Muitas vezes as leis humanas assumem um papel preponderante em relação às leis divinas. E aí eu tenho que reconstruir, jogar no chão muita coisa e refazer de fato, né, aqueles valores que eu achava que eram certos, aqueles valores que eu achava que eram os mais corretos. Mas quando a gente se coloca enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus Cristo, a gente tem que estar atento ao que Jesus propôs para nós. E Jesus não propôs para nós o que Moisés propôs para os fariseus, né, a partir do Monte Sinai. Jesus deixa muito claro: a minha lei é clara, amai a Deus e ao próximo. E amar ao próximo, então, é o grande desafio. Porque era amar a Deus até por temor. A gente já amou tanto Deus até por temor dele, por medo dele, né? A gente acreditava naquela coisa de céu e inferno. Não, eu preciso amar porque senão eu vou para o inferno. Mesmo por temor, a gente aprendeu e tem aprendido diariamente a amar a Deus. Mas Deus é extremamente misericordioso. Nos aceita como nós somos, nos dá inúmeras possibilidades, a espiritualidade está ali nos ajudando. Mas quem está nos cutucando o tempo todo é quem está do nosso lado. É o próximo, de fato. É o próximo bem próximo, é o próximo que a gente não concorda do ponto de vista político, é o próximo que a gente não concorda do ponto de vista da vida que a pessoa leva, é o próximo que nos agride, é o próximo que nos ofende, é o próximo que eu ofendo, é o próximo que eu agrido, né? É esse que é a nossa massinha de bulirá. É esse que a gente vai estar, que está o tempo todo se roçando, né? Junto ali nessa proposta evolutiva de muitos aprendizados. O outro tem muito a me ensinar, como eu tenho muito a ensinar para o outro. A gente precisa se permitir. E para se permitir, a gente tem que entender que todos nós estamos no mesmo barco evolutivo, todos nós estamos num plano de provas e expiações, todos imperfeitos. Então, cabe a nós largar o egoísmo para o lado, o orgulho para o lado e entender que todos nós precisamos uns dos outros. De alguma forma ou de outra, todos nós precisamos uns dos outros. Que a gente seja compassivo, que a gente seja indulgente, benevolente e que a gente passe a olhar para o outro de uma forma extremamente afetuosa, para que juntos a gente consiga seguir rumo a esse convite da perfeição. Boa noite, gente. Obrigada.